A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, o texto do capítulo 4 do livro de 1 Pedro, por que eu fui até lá? No versículo 10 diz assim: servis uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Aqui está falando de que nós recebemos, aí eu preciso voltar um pouquinho atrás. Muitos de vocês fizeram o estudo que a gente chama de cronológico de fase 1. Não foi assim que Deus me levou a Cristo, mas gosto muito do jeito de ensinar a palavra de Deus desse método. Então eu estou há uns bom tempo dando esse estudo. E, ao mesmo tempo, você ouviu o Evangelho da Salvação. A pergunta fica no ar: você realmente se tornou, foi aceito por Cristo como seu Salvador? Sabemos que a salvação ela é uma regeneração, ou seja, ficar vivo espiritualmente. Ela é uma coisa que você e eu nascemos de novo. Mas o texto base não está aqui. Tem mais 3 livros que falam da mesma coisa. Os dons, irmãos, eles são uma manifestação do Espírito Santo. Eu vou usar o texto do livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Talvez muitos dos irmãos já tenham ouvido e outros aqui estão dizendo: que história é essa? Para que serve esse negócio aí? O capítulo 12 de 1 Coríntios. Que história é essa de dom? Eu e você, quando nascemos, recebemos um talento ou vários talentos. Por exemplo, sou bom em matemática, mas eu nasci e vou desenvolver a matemática depois que eu entrar numa escola, um prézinho, alguma coisa, eu vou dizer assim: poxa, eu gosto disso. E ficar apaixonado pela matemática. Outros gostam de língua portuguesa, outros gostam de inglês, outros gostam e tem facilidade naquela área. A gente chama isso de um talento. No mundo espiritual, nós chamamos isso de dom. É recebido por todos aqueles que realmente nasceram em Cristo Jesus. E da mesma forma, como o talento, ele não aparece como um estalar de dedos, como se fosse um milagre, como se a gente dá. E às vezes os irmãos têm uma compreensão equivocada da Igreja de Cristo, que somos a reunião dos santos, a reunião dos salvos em Cristo. Aqui está narrado exatamente isso. Somos todos membros uns dos outros. Se, condicional, você é meu irmão, você recebeu. Só que Deus não vai fazer aparecer da noite para o dia coisas que você vai precisar ter o que a gente chama santificação, edificação, andar com Deus, o Deus que te tirou do inferno, ter um caminhar com Ele. O que a gente vê é muita gente às vezes só vindo no domingo. Eu sei que talvez você seja novo nisso, e tomasse a consciência de que Deus não é um ser religioso que deseja que você o visite uma vez por semana. Ele é um ser presente, que se você é nascido de novo, ele habita em vós, como diz o texto de João, capítulo 14, versículo 16. Então nós temos que parar de pensar Deus como uma forma de um religioso, que infelizmente nós temos muito disso. Nós achamos que eu indo no domingo, eu estou fazendo a minha obrigação diante de Deus, me comprometo. Como todos nós aqui passamos por nossas religiões, achávamos que estávamos indo muito bem, estávamos indo para o céu tranquilo, a passagem já estava garantida, tínhamos até feito as malas, está tudo certo. E descobrimos que não estávamos, que Deus trouxe até você para ouvir o Evangelho.
Temos, além dessa igreja, outras igrejas que professam a salvação em Cristo Jesus? Sim, claro que sim. Seríamos tolos e seríamos arrogantes de dizer que somos os únicos. Mas, infelizmente, em Chapecó ou no mundo são realmente muito poucas que processam a fé, que a gente chama da fé em Cristo Jesus. Ah, mas você não pode dizer isso, não pode dizer aquilo. Eu acho interessante como os seres humanos gostam de avaliar o que os outros falam. E lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, eu quero retratar aqui algumas coisinhas para os irmãos, que as pessoas gostam. Não, eu quero ter uma posição, eu quero que a igreja, semeadores, para que isso me use para a obra dela. Irmãos, se você não se dispõe a fazer alguma coisa, aqui não há impedimento de nenhum irmão queira fazer alguma coisa. Se você talvez esteja no seu coração o pensamento, ó, aqui tem patotinhas, gente acumulando cargo, é porque na verdade está acumulando cargo por um único motivo. Adivinha? Porque os outros não se manifestam. Então, a gente não vai ficar convidando você. A gente vê algumas pessoas por natureza se manifestando, mas a gente vê outras pessoas não se manifestando, esperando que a gente convide. E esse convite não vai vir, irmãos, não veio para mim. Eu me dispus na época a aprender a dar o estudo, estudei por conta própria, né? Li todos o que eu precisava, pedi auxílio para alguém me ensinar. Eu fui de atrás. Deus me botou um ímpeto no coração de eu fazer uma parte dessa obra gigantesca, que eu sou um grão de areia junto da imensidão de homens muito superiores a mim, que eu tive o privilégio de conhecer, que já não estão entre nós. Então, ontem tinha 20 pessoas que se dispuseram a dar aulinha para as crianças. Se eu não me engano, a Amanda falou que na outra vez tinha 27. Então, nós não estamos limitando. Ah, mas as criancinhas não é comigo. Eu não tenho nada a ver. Tem certeza que é isso? A gente tem que experimentar, fazendo um teste de coração. Como eu sei que algumas irmãs testaram e, não é o meu lugar. Amém. A gente fala isso de coração porque é exatamente o que a gente faz. E tem outros que testam as crianças e descobrem, meu Deus, é aqui o meu lugar. Nunca imaginava que seria dar aula para criança, que é o lugar mais importante que tem. As crianças são mais importantes. Eu não quero rebaixar os irmãos aqui, mas nós, para tu ter uma ideia, poderiam ter vindo mais pessoas? Poderiam. Por quê? Muitos irmãos estão aqui muito bem acomodados na sua situação. E quando nós somos tirados do conforto e a gente vai lidar com pessoas, e todo mundo sabe que lidar com pessoas é lidar com problemas, aí as pessoas elas começam a pensar no quê? Então eu quero citar algumas coisas para os irmãos aqui, não com o sentido de repreensão, mas com o sentido de você pensar que na obra do Senhor sempre há vagas, sempre temos vagas, certo? Então vamos lá, capítulo 12, curiosidade que ele está entre o famoso Ceia do Senhor e o capítulo número 13, famoso por citar o amor incondicional de Deus sobre nós. E ele ressalta os dons, e eu queria só usar esse texto, mas eu prefiro de Romano, mas eu quero falar desse texto especificamente, tá? A partir do versículo 4 diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Senhor que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil.
A um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outra pelo Espírito a palavra de ciência, o que é? Conhecimento. A outra pelo Espírito a fé, a outra pelo Espírito dons de cura, a outra pelo Espírito operações de milagre, a outra profecia, a outro discernimento de Espírito, a outra variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. No entanto, há um só, o mesmo Espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, o dom, ele é recebido pelo Espírito Santo, não é uma escolha. Você o recebe. Se você é o meu irmão em Cristo, você tem. O que acontece? Muitos dos irmãos passam anos, verdadeiros anos, de cadeira em cadeira, passam, de religioso passam. Quando entram no ministério, resolvem, vou cuidar das crianças. Na primeira intervenção, na primeira chamada de atenção, na semana seguinte, não quero mais. Tomei a decisão que não posso ser repreendido por ninguém, a não ser que o próprio Deus apareça em carne e osso na minha frente e me repreenda. Não vai acontecer. Então as pessoas, elas querem muito, às vezes, a eminência. Nós temos um problema natural no coração humano. Eu recebi um dom que eu não pedi para Deus. Eu quero isso. Aqui você está vendo pelo menos uns 6 ou 7 dons. Eu não quero entrar no mérito, que alguns aqui gostam, o dom de cura, dom de milagres, falar em línguas, interpretação de línguas. Eu não quero entrar no mérito específico disso. Eu queria que você retornasse um pouquinho a Romanos, capítulo 12. Eu sei que você tem, se você é meu irmão, tá? A partir do versículo número 6 do capítulo 12 de Romanos. O que é o capítulo 12 de Romanos? Ele começa exatamente com uma frase maravilhosa. Eu tenho uma paixão por esses 2 versículos, que cita exatamente assim. Ele cita: rogo aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, Ele quer que a gente trabalhe racionalmente para Deus. E não vos conformeis com o presente século, mas renovais pelo entendimento da vossa mente, para o qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em cima disso, ele começa descrevendo, e lá no versículo 6, ele vai dizer assim, temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. O que é profecia aqui? Aí eu vou dar uma explicaçãozinha só. Profecia aqui não é adivinhar o que o irmão vai ganhar amanhã, ou que Deus tem uma bênção maravilhosa. Profecia aqui tem a ver com pregação. Se as escrituras estão equivocadas, nós teríamos que olhar o capítulo 22 do livro de Apocalipse, onde Deus diz que Ele fechou a sua escritura, Ele trancou ela. O que a gente vê no mundo evangélico, um festival de misticismos, uma exaltação a si mesmo, não uma exaltação ao Deus vivo. Então a profecia tem aqui com a aplicação da palavra de Deus. Vamos dar o exemplo do Zé de semana passada, falando sobre desobediência. Então eu pego os versículos da Bíblia, eu aplico. Eu quero que os irmãos, olhem, vamos passar a vida prática. O problema é que para ser um pregador, temos um probleminha. Qual é? Vai vir na mente nossa, por osmose, todo o conhecimento bíblico. Não, irmãos. Eu até gostaria que tivesse essa possibilidade, mas não funcionou, nunca funcionou. Precisa de dedicação.
Se eu quero ser um bom homem de Deus e que Deus me chamou para isso, o que eu devo fazer? Eu tenho que ler bastante. Eu não tenho outra alternativa. Eu preciso estudar. Gostando ou não, eu tenho que estudar. Então não é da noite para o dia que um irmão chega aqui assim, ó. E eu tenho certeza que os irmãos, às vezes, por isso que o dom ele não é uma manifestação como se fosse o estalo de dedos. Eu preciso estudar. Não há alternativa. E na verdade, nós somos tão firmes nisso que nós temos falado e temos feito esse culto, a forma como ele foi montado, não foi montado por mim. Por mais que os irmãos talvez achem que foi montado, ele foi naturalmente se montando. E por que nós compartilhamos o versículo bíblico? Porque nós temos esperança que os irmãos estão lendo um pouco das Escrituras durante a semana. Se o irmão está esperando só se alimentar do que os irmãos falam aqui na frente, é um equívoco. Então, para mim ser um bom homem de Deus, eu tenho que estar aprendendo, ouvindo outros homens de Deus. Hoje tem uma facilidade enorme, mas na internet tem uns 90% de podridão, porque muitos dos irmãos, eles abrem qualquer site ou qualquer coisa e lhe é agradável aos ouvidos, como diz 1 Timóteo, e começam a achar que tudo que o cara fala é certinho, e não são como os crentes de Bereia analisam aquilo. Então, para ser um homem de Deus, que pregue a palavra de Deus, que ensine, que isso envolve também o ensino, eu tenho que estudar, não há alternativa. E não se constrói um homem de Deus da noite para o dia. Tanto é que em 1 Timóteo diz que aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja, não tem que ser nécio, novo na fé, para que não se eleve o coração achando que é bolinha do pacote, como nós temos crianças na internet com 14 anos pregando heresias, e as pessoas vêm aqui para a minha igreja pregar heresia. Esses dias atrás aconteceu um famoso aí, né? Apareceu um louco aí, só heresia. Nós estamos cheios de heréticos, cheio. Então, o dom ele é uma manifestação do Espírito Santo que botou em você o que ele quis, não o que você quer. E às vezes os irmãos querem uma coisa e Deus deu outra. Sim, eu sou engenheiro por natureza. Por natureza, eu sou um administrador, um calculista, uma pessoa que gosta de ver o todo. Nunca fui um bom professor de matemática e nem de física. Tentei dar aula aqui no Bertazzo e desisti. Não quis dar aula antes de nascer os filhos. Não deu certo. E Deus, quando me resgatou, me deu a habilidade de falar da palavra de Deus. Nem sempre um coach, uma pessoa que é um palestrante por natureza, é um pregador de Deus. Há um engano em muitos irmãos nesse aspecto. A gente vê isso em vários lugares. O segundo que está citado ali, fala sobre o quê? Seja segundo a medida da sua fé. É ministério, que vem a ideia de servir. Aqueles irmãos que cuidam de botar as cadeiras, eles ficam revoltados quando tem que botar a cadeira aqui. Ficam bravos. Não, eles fazem que nem precisa perguntar, eles pegam e fazem com uma tranquilidade, como se não estivesse fazendo nada. Porque não se sentem, amam aquilo. Deus te dá um presente que você começa a gostar daquilo. E o que me entristece é que muitos irmãos aqui, eles estão só cultivando e estão passando os anos. Quanto tempo você já tem vindo nessa igreja? Quanto tempo Deus está usando? A maioria dos irmãos aqui a gente vê um certo uso.
Então, o ministério tem a ver com servir, aquele que serve alguém. Não tem a ver com ser ministério da educação, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso. Para saber o ministério, eu também tenho que saber andar com Deus. Aí ele fala o quê? O que ensina é com que haja dedicação ao ensino. Está lá no versículo 7. Para mim ensinar, eu tenho que estudar de novo. Mesma coisa que profecia. Eu preciso estudar. Não há alternativa. É por isso que a gente cobra dos irmãos, leiam a Bíblia. Os irmãos que dão fase 1 têm que ler a Bíblia completa. É obrigação. A gente põe na obrigação por quê? Eu gostaria de botar na obrigação de modo nenhum, irmãos. Eu não li, ninguém mandou eu ler a Bíblia completa. Eu li porque eu quis. Mas alguns irmãos precisam ser desta forma. Infelizmente, a gente tem que botar um certo jugo, um certo aperto, porque senão, a maioria dos irmãos aqui, praticamente a cultura brasileira, é uma cultura anti-leitura. E você e eu permanecemos umas 4 ou 5 horas na frente de uma telinha de computador que você já sabe que é o teu celular. Ainda bem, eu nem entro no Instagram, graças a Deus. Então, o que exorta é exatamente a pessoa que vai aconselhar outras pessoas. Para mim aconselhar outras pessoas dentro da palavra de Deus, eu tenho que saber muito da palavra de Deus. Tem livros sobre aconselhamento, me lembro do pastor Samuel, tem um livro grosso desse tamanho sobre aconselhamento cristão. Lá está escrito muita coisa que a gente poderia usar. E os irmãos não estudam. Estão esperando que as pessoas que a gente chame, ó, você tem isso, tem aquilo. Nós fizemos só na terça-feira, pelo menos com alguns irmãos aqui, 3 testes, que os irmãos tanto gostam de ouvir testes. O teste pode dar uma ideia do que você é, mas pode ser que você não seja aquilo. Ao que reparte com liberalidade. São pessoas que têm a capacidade de dar além do dízimo mais dinheiro do que eles, porque para eles dinheiro não é problema. Não é porque eles são ricos, é porque eles são generosos por natureza. Deus coloca a generosidade deles, repartirem mais. Graças a Deus as finanças dessa igreja estão bem? Sim, está bem. Graças à contribuição de muitos irmãos, poucos aqui, talvez esperando que poucos aqui sejam que não contribuem, porque você é sustentado. Os jovens são sustentados no Acampaz. Só para você ter uma ideia, foi 16 mil reais lá no Acampaz. Quanto saiu do teu bolso, jovem? Mas se você for pensar, seria 220 reais. Você devolve para o Senhor 220 reais esse ano? Interessante, né? A gente sempre acha que os outros estão devendo, mas a gente nunca está, né? O que exerce liderança, exerce com governo. São pessoas capazes de olhar o conjunto da igreja e governar ela. Tem mais a ver com diáconos que propriamente com pastores. Tem muita gente que acha que está se dando bem e não está se dando bem. Então, eu estou falando num assunto que talvez você nem esteja muito interesse, mas a gente quer botar algumas coisas nas horas. Então, essa igreja não está impedindo ninguém de trabalhar. Para começo de conversa, nós queremos que todos pudessem estar trabalhando. Nós temos algumas dificuldades pessoais, os irmãos querem ir para um lado e o Nilton está indo para o outro. Por quê? Porque algumas coisas eu tenho vivência, a gente aprendeu com prática, aprendeu com outros homens. Nós vamos caminhar por aqui porque é melhor. Às vezes decisões sábias não são feitas no coletivo, são às vezes feitas simplesmente. Quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, ele já tinha decidido que ele ia morrer na cruz?
Sim, era decisão, já estava decidida. Então por que ele escolhe 12 apóstolos? Porque o evangelho tem que ser levado. Eles serão testemunhas vivas de todos os acontecimentos que provam que Jesus era o Messias Salvador. Mas era necessário. Mas ele já sabia o que tinha que fazer. Então, aqui tem o misericórdia. Os irmãos que gostam de chorar com irmãos, tem pessoas que têm aquela capacidade de se alegrar e também chorar junto, que nós precisamos de irmãos de consolo. Você tem isso? Então, tudo isso que eu estou falando, que os irmãos passam a vida inteira dentro de uma igreja, de atrás de um cargo. Eu tenho 27 anos de vida com o Senhor. À medida do possível, passemos por vários perrengues naturais que fazem parte da vida de qualquer um que luta com os seres humanos. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi 4. Foi milhares de vezes que a gente pediu assim: vou passar essa bola para outro. Mas, de uma certa forma, sempre Deus pegou e puxa de volta. Então, Deus me deu o privilégio de ser aceito por Ele como filho dele. E desde aquele dia, usando as palavras que a minha esposa às vezes falava e o apóstolo Paulo falava, a salvação sempre foi a mesma. Eu não faço isso para ganhar a salvação, eu faço isso porque eu quero que os outros tenham a salvação. E muitos dos irmãos pensam do mesmo jeito aqui. Porque a gente cultiva no coração de vocês o amor pelas almas perdidas. Dinheiro, vão ter milhões, bilhões que você pode ter nessa vida, mas lá no caixão não vai entrar. Não fica lá. Fica para trás. Queira você queira ou não queira, queira ou não queira, faz o que você achar que não faz, eles ficarão. E a gente às vezes vai dar a riqueza para alguém que não sabe nem cuidar daquela riqueza. Está cito lá em Eclesiastes, né? Que ela não perjura, que muitos dos filhos, por causa do problema que a gente cria eles maus, meu pai, eu considero que ele me criou melhor que eu criei os meus filhos, né? Não estou dizendo que minhas filhas são desrespeitosas, não é isso, mas eu sempre olho como meu pai sendo superior a mim, um homem rude e forte, como alguns irmãos aqui têm os seus diversos pais. Não me considero um mau pai. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque você recebeu isso. E para que serve, afinal das contas, tudo isso? Tem outros textos, eu vou falar no capítulo 4 do livro de Efésios sobre isso também, se você quiser lá e dar uma olhadinha lá comigo, rapidinho. Será que estou enganado no 4? Onde diz assim, ele deu um para apóstolos, o 11. Efésios 4:11. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Então, dentro dessa classificação ainda de dons, tem pessoas que são apóstolos, fundadores de igreja, tem outros que são evangelistas, que é o meu caso, de levar pessoas a Cristo, tem outros que são pastores, são capazes de pastorear ovelhas, que não é o meu caso, mas Deus hoje está fazendo uma operação, e outros doutores, que nós temos aqui uns doutores, eu tenho um filho que é meio doutor, no sentido de detalhista na palavra de Deus, esmiuça a palavra de Deus.
Alguns gostam de sempre botar uma pegadinha. Eu gosto desse tipo de gente porque com eles a gente acaba aprendendo mais um pouco. Porque é um incentivo. Tudo isso eu tenho falado para vocês por quê, irmãos? Porque essa igreja está aberta, desde que aquelas portas foram abertas, e gostaria de usar você. Mas nós não vamos ficar convidando você. Você tem que se dispor. E o dom, ele não é uma coisa da noite para o dia. E eu preciso voltar ao 1 Coríntios capítulo 12, para que você ouvir o que significa corpo de Cristo. Então, temos pessoas que têm o dom de cura? Temos. Eu me lembro de um irmão chamado Marciano, que pegou uma doença rara. Uma das orações dos irmãos curou ele. Ele está hoje na Igreja Batista Central. Temos um irmão aqui que, segundo o que nós estamos entendendo, alguém escamoteou e tirou fora tudo, né? Nós estamos aí com uma menininha também aí, olhando, né? Daqui a pouco, essa menininha está tudo certinho. Uma tal de Sara, né? Que ela tem um problemazinho no coração. Porque os irmãos estão, algum irmão que ora e faz isso. Só que Deus, ele deixa isso em secreto. Porque senão você vai pensar que é uma espécie de benzedeiro, né? Vamos lá falar com o Sérgio lá, o Sérgio tem o poder, né? Cura lá e tal. Nem o próprio apóstolo Paulo pôde curar a sua própria doença que ele tinha, que para mim era problema nos olhos dele, ele devia ter alguma coisa nessas dificuldades. Mas eu queria retratar aqui que essa igreja está aberta a todos os irmãos que precisarem e querem trabalhar na obra dele. Nós temos quantos irmãos dando estudo bíblico? 12, 13... Levanta a mão, só de curiosidade, que os que estão aqui, porque não, o Luiz Fabiano não está. Isso. E sempre estamos fabricando mais irmãos para dar estudo bíblico. Por quê? Porque nós queremos que outros dêem estudo bíblico. Não fique só para uma pessoa específica, ok? No capítulo número 12 de 1 Coríntios, agora vem uma outra parte do texto que você ouve assim. Ó. Então, lembre-se, você recebeu. Para manifestar, você tem que andar com Deus. Senão o dom não aparece. Não adianta. Versículo 12. Assim como o corpo é uma unidade, muitos têm muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam 4, 5 corpos, assim como Cristo também. Um só corpo. E ele diz lá, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos que foi dado a beber de um só Espírito. Versículo 13, 14, ora, o corpo não é uma só membro, mas muitos. Por que Deus fez essa distribuição? Porque Ele precisa de todos. Nós temos pessoas com dom de ensino para crianças, naturalmente, espiritualmente falando, sim. Temos. Porque é uma verdade que isso já apareceu aqui. Já tem um se manifestado nisso aqui. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros dos corpos que parecem ser mais fracos ou indecorosos são necessários. Os que não aparecem menos honrosos no corpo, a esse honramos mais ainda. E o que a nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso,
pois Deus ainda formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Pensa no teu corpo físico, se a mão e os pés fossem para cada lado. Seria até ridículo, a gente acha isso parece um desenho animado e uma coisa ridícula. A igreja de Cristo é feito por muitos membros, e Deus precisa de todos. Todos são importantes. O que adiantaria eu estar aqui na frente, que é o caso que eu estou hoje, se os irmãos não tivessem botado essas cadeiras aqui? Se não tivesse essas paredes, não tivesse isso aqui tudo? O que os irmãos têm tido problema é saber o lugar que Deus colocou você na igreja. Eu sei o meu lugar na igreja. Você sabe o seu lugar na igreja de Cristo? Se você é filho de Deus, você tem um lugar. Eu não estou querendo que vocês saiam com uma febre daqui, desesperados, para saber o lugar onde devem estar dentro do corpo de Cristo. Mas eu queria alertar vocês a começarem a pensarem, a andarem com o Deus vivo. Porque o nosso Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivo. E descobrir o lugar que Deus colocou você para ser usado por Ele, na obra dEle, para engrandecer Ele, para Ele ter a honra e a glória para todos sempre, e glória eternamente, amém. Citado lá em Romanos, no capítulo de número 11. O que a gente vê é pessoas passando 20, 30 anos. Eu sei que você não passou ainda isso, mas eu já vi isso. Passam de domingo a domingo, vindo no culto, seja aqui, seja em um lugar. Passam a semana inteira só passando a vida, e essa vida está passando. Investe pesadamente nesse tempo curto de 100 anos. Investe praticamente nada na eternidade. Não sabem o que são dentro da igreja de Cristo. Não experimentam tocar nenhum ministério. Quero lembrar, música não é dom, tá? É talento, tá? Só para os irmãos entenderem. Nunca é citado música como dom, é citado como talento. Não há nenhuma citação sobre música como uma espécie de dom. O que nós queremos dizer com os irmãos com isso? Esta igreja aqui, esse pedacinho do corpo de Cristo no mundo, está sempre de portas abertas para os irmãos trabalharem nela. Quer assumir um ministério? Venha falar comigo. Se você tem as credenciais que a gente acha, o que você acharia se você pegássemos, eu estou aqui na frente, levando a tua palavra de Deus, e pegasse eu, depois das 9h30, no bar da Dulce, né? Acabaria. É que na obra do Senhor, irmãos, na obra do Senhor, não é CEO da empresa. As exigências do Altíssimo são maiores. As exigências do Altíssimo são tão grandes e ele tem um monte de agentes secretos aqui, observando os que estão. Não é verdade, irmãos? Porque se me pegarem em alguma situação desconfortante para o meu lado, não tenha dúvida que em 5 minutos a igreja inteira vai estar sabendo.
Estou brincando, né, com essa situação para vocês entenderem o cuidado que nós temos que ter se a gente quer ser utilizado no ministério do Senhor. Por que nós falamos de roupa, irmãos? Por que nós falamos de palavras torpes, de integridade, de ter contas em dia? Essa palavra está sendo realmente talvez cansativa, porque a gente está dizendo assim, o que você representa para Deus? Aí você chega aqui, não, eu quero virar pregador. Então tá. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Nenhuma. Então já começa a partir de hoje. Daí ele chega a semana que vem, já li todo. Não, meio impossível, né? Não vai dar, vai demorar um pouco mais de tempo. Não vem nos avançados, né? Outro dia nós botamos o pessoal em fileira aqui, todo mundo, um orando do lado do outro, né? Foi muito legal porque a gente troca orações um com o outro, irmão, nesse sentido. Então, eu queria só alertar essa igreja aqui, não por minha vontade, mas pela vontade do Senhor, está de portas abertas a todos aqueles que querem ser utilizados. Vai ter os bônus, mas vai ter os ônus. Você vai aprender as dificuldades que é. E os irmãos aqui que participam da obra sabem como que é. Que tem feito alguma coisa. Todas as portas estão abertas. Se você quer saber o seu dom, em primeiro lugar, comece lendo as Escrituras. Comece conversando com o vosso Deus. Converse se dedicando. Se você chegar para mim e pedir, eu quero aprender a dar fase 1, venha. Às vezes a gente está chamando para dentro do pessoal. E tem uns que até saem correndo, né? Vão caindo fora. A gente tem chamado, porque a gente sabe que o tempo da nossa partida é aqui uns dias, no modo de dizer de Deus. É um modo de dizer que. Então, você é um religioso ou você é meu irmão em Cristo? Você tem ou não tem algo a crescer dentro espiritualmente de ti e ser transformado? Porque é isso que eu vim trazer essa resposta. Porque muitos irmãos, nós vamos prestar contas dos nossos negócios diante de Deus? Com absoluta certeza. O pastor Hernando Dias Lopes, numa das pregações dele, que a gente já acompanhou, vai ser vergonhoso para todos nós, inclusive para ele mesmo, ele fala. Que nós não chegaremos diante de Deus como nenhuma bolinha, e sempre vamos achar toda a pessoa que cresce trabalhando na obra do Senhor, ela sente que sempre está em falta com o Senhor. Ela nunca sente que ela venceu todos as coisas, sente que sempre tem que estar aprendendo. E eu vou só contar uma historinha que está na Bíblia, que diz exatamente assim: o servo cuidou das colheitas do seu senhor, chegou em casa, preparou a comida do seu senhor, ele sentou na mesa, ele comeu, e o patrão deles, servo inútil, só fizeste o que foi mandado. Está lá, uma parábolazinha que lá na Bíblia. Muitos daqui até acham, e muitos pastores acham, que talvez estejam fazendo até mais do que deveriam. Na verdade, nós nunca estamos fazendo mais do que deveríamos, estamos fazendo sempre a menos. Então, eu vou deixar a pergunta no ar para ti. Sabe o seu dom? Seu cáris, que dá a palavra carismático, que daí
Aí não vamos entrar no outro mérito, senão vamos ficar. Então, pense sobre isso. Essa igreja está aberta a todos. Queremos que todos cresçam. Queremos outros irmãos para Cristo. Já apontei para alguns irmãos: você tem isso, já tenho isso, tem aquilo. Os irmãos já apontaram. Invista. Deus quer usar você. Só que às vezes a gente quer que Deus use a gente do jeito que a gente quer. Sim, o meu dom que eu queria ter é governo na igreja. Que é só organizar a igreja. Não era estar falando de Deus. Você é engenheiro, né? Mas Ele me deu o que Ele quis. E para mim não é pesado. E quando eu descobri que Deus tinha me dado aquilo, eu fiquei preocupado e pedi para alguém olhar se eu estava fazendo a coisa certa diante da obra do Senhor. Eu estava sendo uma enxada ou estava sendo a foice? Não, você está sendo a enxada, que Deus quis que você fosse uma enxada. Nós temos a enxada, a foice, ancinho. Conhece ancinho aqui? Rastel. Tá bom? Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho mais. Nós vamos se aprofundar com os irmãos que estão nos avançados sobre esse assunto. E convidamos todos os irmãos que não estão fazendo nenhuma atividade a se dispor de devolver um pouco do seu tempo àquele que te tirou do inferno. E Deus vai, à medida que você andar, Ele vai mostrar para você a verdadeira parte que Ele quer que você faça na obra dele. Amém?